Oi, 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 bom dia! Bom dia, paz do Senhor! Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja na sua casa, no seu lar, na sua vida, no seu mês de junho, iniciando mais um mês de junho. Bem-vindo, 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 bem-vinda a esta aula, a esta escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical, porque são aos domingos, às vezes a tia, né, chegou a dar numa quinta-feira, não sei se vocês lembram. Mas enfim, nós comumente fazemos a nossa escola bíblica dominical, por isso que nós chamamos dominical no domingo. Se fosse no sábado, seria sabatina, na segunda aula, terçal, enfim. Bem-vindo, bem-vinda. Tá com a palavra de Deus na sua mão? Tá com a palavra de Deus em mãos? Pega aí a palavra de Deus e vamos já marcar aí em Atos capítulo 8, Atos dos Apóstolos, é um livro da Bíblia Sagrada, um livro do Novo Testamento, muito bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 1 ao 3, mas também, se você quiser ler, depois a tia vai falar para você, o capítulo 7, que antecipar um pouquinho também, para entender o capítulo 8, você pode ler ali o finalzinho do capítulo 7, que você vai entender perfeitamente, tá? Mas não quer dizer da nossa lição de hoje, mas é um complemento, é bom pra gente entender, né? Pra gente já não começar a falar do capítulo 8 se você não entender o finalzinho do 7, tá bom? E o capítulo 9 também, o capítulo 9 até, do verso 1 até o 19, enfim, a gente vai ler aqui alguns versículos. E o nosso memorizando de hoje é lindo. Nosso memorizando de hoje está em Jó. O livro de Jó é o livro do Antigo Testamento. O livro de Jó é um livro muito antigo. É um livro do Antigo Testamento, tá? Ele é antes de, quem saberia? Antes dos Salmos. Antes dos Salmos, tá? Então você acha aí, achou? Capítulo 33. Capítulo 33 de Jó. E verso 14, ou verso 14, né? Depende da forma que você escreve. Se você escrever com Q-U-A, aí você lê Quá. Se você escrever com C-A, você lê K. 14, tá? Aulinha de português? Não nessa altura, né? Vamos lá. Palavra de Deus. Se você tiver a lição, se você quiser acompanhar, lição de juniores, tá? Lição de juniores, 9 e 10 anos. Mas se você tem 11, se você tem 12, se você tem 99 anos, se você tem 100, se você tem 120 anos, se você tem 2 aninhos, se você tem 3, você vai entender também a palavra de Deus. Ela é para todas as idades, tá bom? E a lição 1, tá? A lição 1, aluno 1, a minha aqui é de professor, tá bom? Às vezes muda a capa. Essa minha porque é antiga, de 2 em 2 anos ela se repete, né? O tema de cada lição ela se repete. E nós estamos vendo sobre o tema Conhecendo Mais sobre Deus. Conhecendo Mais sobre Deus, lição número 10. Lição número 10, já chegamos na 10ª lição. Terminaremos esse trimestre com 13 lições. Cada trimestre, 13 lições, às vezes 14, tá bom? E está bem perto de terminar. Mês de junho, bem-vindo, bem-vinda. Vamos falar com esse paizão celestial, esse nosso amigãozão, esse nosso companheiro, esse nosso Criador, Senhor, o dono de tudo. Agradecer a Ele por tudo, continuar pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, que porventura fizemos, claro, né? Sempre, nós somos seres humanos. Nós não somos como Ele, graças a Deus. Um dia estaremos com Ele e estaremos livres de todas essas coisas ruins, de doença, de tudo. Então, agradecer, pedir perdão, pedir para o Papai do Céu curar muitas pessoas, pedir um mês abençoado, mês de junho. Já iniciamos o mês de junho, tá bom? Feche seus olhos agora, vamos falar com esse Paizão Celestial. Papai do Céu, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, para aprendermos mais e mais a Tua Santa Palavra, Senhor. Queremos te pedir a Tua presença em nosso meio, neste momento, Senhor, em que estamos lendo, em que estamos aprendendo mais sobre Ti. Continua conosco, vem perdoar os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que a gente fez
que não te agradou, Senhor, e que não agradou ao próximo. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Abençoa cada família que está neste momento. Umas enlutadas, com seus entes queridos, porventura se foram pelo Covid ou por qualquer outra doença, Senhor. E outros que estão com seus familiares hospitalizados. Pai, vai visitar cada um, vem tirar toda a dor, Senhor. Tu sabe o que é melhor, tua vontade soberana, na terra como no céu. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Lição número 10, o nosso verso-chave, né? Nosso versículo de Jó 33. Jó 33, verso 14. É muito, muito, muito interessante. Vou abrir aqui na lição. E também vou abrir na palavra de Deus. Jó é antes de Salmo, depois de Esther. Tá? Jó, capítulo 33, verso 14 ou 14. A versão daqui, ela tá diferente da lição, mas quer dizer a mesma coisa. Eu vou ler as duas e vocês vão entender, tá bom? Verso 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Ou seja, Deus fala de um modo, Deus fala de dois modos, mas o homem não atenta para isso. E aqui fala assim. Essa versão, porventura, pode estar aí na sua Bíblia Sagrada. Deus fala de várias maneiras, ou seja, Deus fala de um modo, Deus fala de dois modos. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. E aqui fala o finalzinho, mas o homem no sentido de ser humano, tá? Homem, mulher, criança, no sentido de ser humano, tá bom? Não é o homem, somente o papai, o tio, o pastor. Tá certo? Não é só o vovô. O homem que fala aqui é tanto homem quanto mulher, quanto criança, quanto jovem, quanto adolescente. Não atenta para isso. Por isso que aqui a explicação fala assim, ó, porém nós não lhe damos atenção, não atentamos para isso, não prestamos atenção. Pois é, Deus fala para nós de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Nossa, que tristeza, né? Imagine. Deus, o nosso Paizão Celestial, aquele nosso Criador, nos criou com tanto amor, nos ama tanto, tanto, criou a gente à semelhança dele. E de repente fala conosco e a gente nem dá atenção. Por que não damos atenção? Nós vamos ver na história de hoje. A história de hoje fala de um homem chamado Saulo, ou, já vou antecipar aqui, Paulo. É o mesmo personagem. Mas por que Saulo? Por que Paulo? Tá? Paulo é porque já era um nome, ele já era conhecido como Saulo de Tarso, tá bom? E do hebraico, quer dizer assim, aquele que foi muito pedido, que nós pedimos. Eu tenho anotado aqui o significado bem fiel da palavra em hebraico. Deixa eu ver se eu acho. Significa o que se pediu, o que se orou por. Acreditamos que a mamãe orou tanto por ter um bebê, que quando teve, ela colocou o nome de Saulo, em hebraico, tá? A partir lá do capítulo 13, do versículo 9 em diante, é que ele passa a se chamar Paulo. Ah, mas mudou de nome? Não, Saulo e Paulo quer dizer a mesma coisa, tá bom? Mas como ele passou, enfim, vamos voltar aqui. Não posso contar agora, senão vocês já vão... Saulo de Tarso, da cidade de Tarso, ou somente Saulo, ele perseguia muitos cristãos, muito crianças. Inclusive, teve um cristão chamado Estevão, tá? Que foi morto e as suas vestes foram entregues a Saulo como um comprovante que ele foi morto. Ele era um cristão, ele falava de Cristo. E Saulo não servia a Deus? Ele achava que sim. Por quê? Porque ele só acreditava, lembra da história passada que eu falei que os judeus, até hoje, só acreditam em Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo, eles não acreditam? Eles não acreditavam também? Muito bem.
Saulo, ele não era da época de Jesus aqui na terra, ele veio depois, ele nasceu depois de Jesus, né? Ele não conheceu, ele não andava com Cristo aqui, ele não teve esse encontro com Jesus aqui. Então, ele acreditava que os cristãos, ou seja, aqueles que serviam a Cristo, que passaram, quando Cristo morreu, ressuscitou, antes disso ele sempre disse, né? E quando ele ressuscitou, ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Tá? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então Jesus pediu para os seus discípulos, aqueles 12 discípulos, lembra? O Judas, ele chegou a morrer, ele foi o que traiu Jesus, mas depois outro discípulo foi eleito. Oraram, fizeram sorteio e o discípulo que foi eleito, o 12º discípulo, no lugar do Judas, foi Matias. Então continuaram os 12, né? Ficaram em Jerusalém até que ele recebesse esse poder de eles começarem a se espalhar pelo mundo para pregar o evangelho, que eles não tinham que ficar os 12 juntos o tempo todo, porque aí não ia resolver, né? E as outras cidades. Enfim. E ele passou a perseguir esses cristãos, porque ele, como todo judeu, não acreditava que esse Cristo, quem é esse Cristo? Não, isso aí ele está se passando por Deus, ele não é filho de Deus, o Cristo ainda vai vir. E ele começou a perseguir. Ele não matava, mas ele dava autorização. Inclusive esse Estevão, por isso que eu te falei, no capítulo 7, nos últimos versículos, ele foi apedrejado. E com o consentimento de Saulo. Saulo mandava prender, entendeu? A pessoa tinha que negar que servia Jesus. Então os discípulos, todo mundo começou a ficar com medo, apreensivo, começaram a falar de Jesus Cristo, às escondidas, começaram a falar aqui. Só que começaram a orar, pelos enfermos eram curados. Então Deus começou a derramar milagres. Lembra que Jesus falou para eles até assim, vocês farão milagres até bem maiores do que os meus, bem maiores do que esse que eu estou fazendo. Porque nós somos melhores que Jesus? Não. Somos maiores do que ele? Não. Mas não é em nome de Jesus? Então, o nome de Jesus tem todo o poder. Então, ele disse assim, tudo que vocês fizerem orando a Deus, com fé, crendo, recebereis. E assim os discípulos começaram, mesmo que fosse uma coisa escondida, não tinha mais como, porque todo mundo ficava sabendo, existe aí os discípulos de um tal de Cristo, e o que eles estão fazendo está acontecendo, né? Eu pedi para eles orarem assim, então o cego estava vendo, o aleijado estava andando, mudo começou a falar, surdo começou a ouvir. Então todos os milagres, e muitos milagres, assim, maravilhas estavam sendo operadas pelos discípulos mediante o nome de Jesus. Eles sempre orando ao Pai em nome de Jesus. Foi assim que Jesus ensinou. E não tinha como ficar escondido uma coisa dessa, não tinha como ficar em segredo, porque as pessoas começavam a ser curadas e elas não eram curadas e corriam para suas casas e ficavam escondidas. As pessoas começavam a ver, já pensou? Aquela pessoa ali era cega desde nascença e agora já está vendo e está dizendo que foi Cristo que curou elas, porque os discípulos, eles não diziam, fui eu que curei vocês. Eles oravam por essas pessoas e eles diziam assim, Cristo lhe curou. E assim começaram, né? Começou a se espalhar. E Saulo ficou muito indignado. Inclusive, vou ler aqui, se você marcou aí, eu já marquei aqui em Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. 5º livro do Novo Testamento, tá? Atos capítulo 8, verso 1 ao 3, que a nossa lição fala. Mas fala no versículo, no capítulo 7, a partir do 54 até o 60, é esse finalzinho, tá? Que fala da morte de Estevão. Então, se vocês quiserem confirmar, você só anota aí e depois da lição vocês leem, tá? Para comprovar, tá? Mas o versículo do capítulo 7, versículo 54 fala assim, ouvindo eles isto, influenciam-se no seu coração as pessoas, né, os sacerdotes da igreja, né, os judeus, os fariseus, e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele já sabia que ele ia morrer, né? Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, para não ouvir o que Estevão estava falando, né?
taparam os ouvidos e unânimes, ou seja, todos eles, sem exceção, todos, arremeteram contra ele e, lançando-lhe fora da cidade, o apedrejaram. Foram para fora, né? Arrancaram ele para fora da cidade. As cidades eram todas muradas, né? Apedrejaram ele. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia... Será que ele xingava aquelas pessoas que estavam apedrejando ele? Vamos aprender um pouquinho mais? Está aqui. Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Ou seja, ele invocava o Senhor, dizendo, Jesus, receba o meu espírito. E clamando em alta voz, gritando, vamos dizer assim, né? Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, morreu, né? Adormeceu porque o verdadeiro cristão, aquele que serve a Jesus, ele não morre definitivamente. Ele pode morrer se aqui, o seu corpo, a sua carne, mas o seu espírito vai para os céus. Por isso que ele fala que o termo adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Capítulo 8 começa aqui, tá? O versículo 2. Naquele dia levantou-se grande perseguição, ainda está no capítulo 1, contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, os 12, né, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E quiseram acabar com a festa desses cristãos. Não. Que essa igreja, no final, a igreja começou a ficar, a sinagoga, né, o templo, começou a ficar dividido. Aqueles que eram judeus, os fariseus, enfim. Aqueles que não acreditavam no Cristo, porque o Cristo frequentava também o templo. E aqueles que começaram a dizer, não, agora o Cristo já veio, o Cristo já morreu por nós, ressuscitou, está no céu. Então, eles começaram a dizer, não, tira esse povo daqui. Começaram a se dispersar, começaram a se espalhar, né? Foram para outras regiões, Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele, os cristãos, né? Saulo, porém, versículo 3, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, mandava prender, quando não pediu para matar. Quando era somente aquele que servia, que ia ali para o templo, né? Mas quando eram aqueles responsáveis, aqueles sacerdotes, aqueles que começaram a ser líderes de uma grande multidão, como Estevão, como outros, eles começaram, não pode isso. E daí, no capítulo 9, a gente pula aqui do capítulo 8, capítulo 9, que são outras aqui, histórias, não tem nada a ver com Saulo. Aí no capítulo 9, no versículo 1 já começa. O Saulo, ele vai até o sumo sacerdote, Hoje diríamos que os sacerdotes são os pastores. Mas por quê? Mas hoje pastores por quê? E não sacerdotes. Porque os pastores, eles são cristãos, né? A gente fala de Jesus, os pastores falam de Jesus, são os cristãos. E os sacerdotes eram somente Deus, eles só acreditavam em Deus. Então, mas eles eram os que dirigiam, né, o culto, dirigiam a celebração, tá bom? Dirigia ali o sacrifício, né? Ele era o líder daquele templo, daquela sinagoga, daquela igreja, vamos chamar assim, né? Igreja no sentido de templo. Ele começou a ameaçar, o Saulo começou a ameaçar todo mundo, e ele foi ao sumo sacerdote pedir uma carta autorizando ele a ir para Damasco, porque ele já começou a ouvir falar que lá em Damasco a igreja já começou a ser dividida, e muita gente comprovadamente falando de Cristo, falando que teve uma experiência com Jesus, e ele disse não, mesmo matando um dos líderes, Estevão, continuava essa divisão, continuavam falando de Cristo, e ele disse, não, essa igreja desse tal de Jesus Cristo aí já vai começar a crescer demais, não está certo, porque ele não entendia, ele achava, né, que ele estava certo e que os cristãos estavam errados. Então, ele foi, né, com um dos seus, ele foi com alguns ajudantes, né? Ele era uma pessoa muito estudada, ele era um homem muito entendido. E ele foi com uma carta na mão. Ele foi, aqui ó,
ele foi com uma carta do sacerdote na mão, deixa eu colocar aqui para vocês verem, com autorização para mandar prender e até matar se as pessoas ficassem, desobedecessem. Ele mandava prender para as pessoas deixassem de falar de Cristo. E daí, se as pessoas continuassem e a igreja estivesse continuando, aí ele até poderia matar os líderes que estavam fazendo isso. Mas com todo mundo sendo preso, sendo morto, aí iam ficar com medo na cabecinha dele, né? As pessoas vão ficar com medo e vão deixar de falar desse Cristo aí, porque esse Cristo não é o Filho de Deus. Não acreditava que Cristo era o Filho de Deus. E assim ele pegou a carta do sumo sacerdote, autorizando ele a ir a Damasco para resolver essa situação, para procurar esses cristãos no meio dos judeus, não é? Que estavam falando de Cristo, estavam confessando os seus pecados a Cristo, e não somente a Deus, não estavam querendo mais fazerem sacrifícios pelos seus pecados, né, com animais, porque Cristo disse que ele mesmo era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, que a partir do momento que ele fosse morto na cruz, ressuscitasse aquele que reconhecesse ele como Filho de Deus, passava a ser Filho de Deus sem precisar ficar matando animais, certo? Mas ele não acreditava nisso, então ele seguiu para Damasco. No caminho de Damasco, de repente, ele ouve uma voz. Vamos ler qual é o versículo? Capítulo 9. O versículo 3 já fala assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, estava bem pertinho de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, mas foi uma luz tão forte, gente, tão forte assim que escureceu até as vistas dele, né? Uma luz muito forte. E caindo por terra, versículo 4, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Já pensou? E todos aqueles também que estavam ao redor dele estavam ouvindo a mesma voz, mas ninguém via ninguém. E a voz bradando, né? Saulo, Saulo, uma luz muito forte, né? Que escureceu as vistas dele. De repente ficou tudo escuro. Ele chegou a cair. Ele chegou a cair de susto, a claridade muito grande, ficou cego. Chegou a cair, não sei se estava no cavalo, se estava andando a pé, provavelmente de cavalo, mas não sabemos, a Bíblia não relata isso, mas ele caiu. Verso 5, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nossa, que encontro maravilhoso, né? Que amor maravilhoso, que Jesus amoroso é esse. O que muita gente diz, que esse Covid é um castigo, esse Covid aí é porque as pessoas estavam falando de Jesus, falando mal de Jesus. Jesus é amor, Jesus ama a todos, independente, até se você ama Ele ou não. Só que Ele é justo, né? Jesus nos ama, Jesus é o nosso advogado. Em João 2, João capítulo 2, verso 1, fala sobre isso, que nós temos um advogado. Mas um dia ele virá para nos julgar como juiz. Ele é perfeito, ele é justo. O que um juiz é? Ele luta pela justiça. O juiz, ele tem que ser justo, ele tem que ser imparcial. Ou seja, porque fulaninho, né? Eu gosto mais de fulaninho, então eu vou proteger fulaninho, e cicraninho que eu não gosto, eu não vou proteger. Não, o juiz, ele está ali para ser imparcial. Tá certo, tá certo. Tá errado, tá errado. Independente se é filho, se é pai, o que é dele, o que é para a sociedade, se ele gosta, se ele não gosta. Não, ele tem que ser justo. Tá certo? Ele tem que estar certo, ele tem que lutar pela lei, pela justiça. O que a justiça fala? Não pode roubar. Mas quem roubou é um filho de um amigo meu. Não, mas ele é o juiz. Ele tem que fazer o quê? Dar a sentença, que é prender. O que Jesus é? Jesus é um justo juiz. O dia que ele vir para nos buscar o seu povo escolhido, aquele que serve a ele verdadeiramente, não aquele que diz que serve, mas mente, faz coisas erradas, né? Esse não serve a Jesus, só vive dizendo. É um hipócrita, né? Alguém mentiroso, é alguém que não dá um verdadeiro testemunho de Cristo. E tem muita gente até que outras pessoas acham que são boazinhas, né?
que a gente fala, a gente dá um exemplo como se usasse uma máscara no rosto, ou seja, finge ser uma pessoa perfeita, finge ser, são cordeiros em pele de lobo, mas Jesus sabe que Jesus é onisciente, Ele sabe da nossa intenção, Ele sabe do nosso consciente, né? Da nossa consciência. Então, Ele virá para julgar cada um conforme as suas obras, conforme o que você é, que cada um é. E assim Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo. E aí Jesus ainda falou para ele assim, levanta-te, vai à casa do meu servo chamado Ananias, e lá, né, te dirão o que tu vais fazer. E ele, quando ele levantou, ele tentou enxergar e ele não conseguia enxergar. Nossa, ele ficou cego. Então, os que estavam acompanhando ele, seus companheiros, seguraram ele e levaram ele pela mão. Né? O versículo 8. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Então, ele esteve em Damasco por 3 dias. E ele nem comeu, a Bíblia fala, e nem bebeu por 3 dias. Versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Nada. Ficou em jejum por 3 dias e ele cego mesmo, não podia ver por 3 dias. Então havia em Damasco, versículo 10, fala assim, um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua chamada direita e na casa de Judas. Chegando lá, vai ter o meu servo, Jesus já começou a falar aqui, ó, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Imagine, você como Ananias, vamos dar um exemplo, cristão, está lá, em intimidade com Deus e de repente, orando ao Senhor, aparece uma visão para você e diz assim, vai lá na casa de um homem, na rua direita de um homem chamado Judas, não é o Judas o traidor, tá? Outro Judas. O Judas traidor já tinha falecido. Então vai lá na casa de Judas e procura um homem chamado Saulo. Saulo já era famosíssimo. Todos os cristãos sabiam, inclusive porque ele autorizou, né? Ele estava ciente da morte de Estevão. Estevão foi morto apedrejado simplesmente por falar de Jesus Cristo. Não é porque estava roubando, porque estava matando, porque estava fazendo coisas erradas. Mas na cabeça de Saulo eram coisas erradas. Falar que Jesus era o Filho de Deus. Então todo mundo já sabia da fama de Saulo. Assim como Saulo sabia que estava acontecendo nas igrejas, nos templos, nas sinagogas, que estavam falando de Jesus, estavam curando em nome de Jesus, fazendo milagres em nome desse Jesus. A fama dele correu muito mais para todos os cristãos, estavam sabendo que esse Saulo estava. E quando Ananias ficou sabendo que o Saulo já estava lá em Damasco, estava na casa de Judas, Jesus mandou ele ir lá. Nossa, gente, mesmo Jesus, mesmo ele ouvindo a voz, sabendo em visão que era Jesus Cristo, gente, bateu medo nele. A Bíblia fala que ele ficou com medo, ele disse, mas Senhor, este homem, vamos ler aqui. Versículo 13, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus servos em Jerusalém, aos teus santos em Jerusalém, aos cristãos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, Jesus. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis. Gentios, tá? O gentio, não gentil com final L, com final O, são os diferentes de judeus, tá? Eu sou gentio, você também é, se você não é judeu. As pessoas que não nasciam em Jerusalém eram consideradas gentios. Os gentios, eles chamavam-se os gentios, ou seja,
Eles achavam que era um povo que não era escolhido. Não, você não nasceu aqui, você não é de Jerusalém, você não é daqui, então você é um gentil. Então, e Jesus disse assim, que é para perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, ou seja, os judeus. Então, judeus, gentios, reis, todo mundo, independente da raça, cor, religião, independente de quem seja, esse é para mim um escolhido e ele vai pregar, ele vai falar de mim para essas pessoas. Gente, para quem estava perseguindo os cristãos, agora ele estaria defendendo, ele passaria a defender e ele passaria a ser um perseguido. Olha a diferença, o quadro mudando, né? Olha que Jesus maravilhoso, é esse nosso. Que Jesus maravilhoso, né? Pois eu lhe mostrarei, versículo 16, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, eu vou mostrar para ele o quão é importante sofrer por amor a mim. Porque ele não estava fazendo os cristãos sofrer. Então Jesus disse assim, agora eu vou mostrar para ele o quão é importante. Não é o quão é desvantajoso, né? Não tem vantagem nenhuma, o quanto ele vai perder. Não, o quanto é importante, o quanto importa sofrer por mim, por amor a mim. Não é? Então Ananias foi, ele imediatamente, né, a partir do momento que Jesus falou para ele, explicou para ele, aí sim, aí ele foi e entrando na casa, impôs sobre ele, sobre Saulo, suas mãos, dizendo, Saulo, irmão, já começou a chamar Saulo de irmão. O Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, lá no caminho de pertinho de Damasco, né? O próprio Jesus que te apareceu para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, versículo 18, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Em nome de quem? No nome daquele que ele não acreditava, né? E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Tinha 3 dias, né? Que ele não comia nem bebia. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então ele passou a ser mais um discípulo de Jesus. E Paulo, mais adiante, para ir lá, né, e quando ele fala em uma das suas cartas, ele chegou a escrever 13 cartas, o quão importante Paulo foi para os cristãos, até hoje para nós, e, inclusive que um dos versículos ele fala, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, uma das suas cartas. Foram 13 cartas enviadas às igrejas, ele passou a ser um missionário de Jesus Cristo. Foi muito perseguido, inclusive foi muito perseguido, foi preso, já foi surrado, mas aconteceu muitos milagres e até hoje, através das suas cartas, né, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que ele escreveu, nós lemos na Bíblia Sagrada, já se concretizou, está se concretizando tudo é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, mesmo escrita, é escrita por homens, mas foi sempre inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi um grande exemplo. Ele é um grande exemplo para a igreja de Jesus Cristo. Não o adoramos, né? Ele disse, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Não oramos a Paulo, não intercedemos por ele, nem a ele, porque o nosso Deus é maravilhoso. Ele passou de ser perseguidor até a ser perseguido por amor, mas sempre por amor e feliz. Uma das suas prisões, ele e Silas, eles estavam cantando perto da meia-noite, eles estavam acorrentados, tanto as suas mãos quanto as suas pernas, os seus pés estavam acorrentados e eles estavam louvando ao Senhor. Quando as cabeças se abriram, enfim, essa já é outra história. Mas aí eu te pergunto, né? O Saulo, ele ficou cego quando ele teve aquela visão, aquela claridade, né? Quando ele ouviu aquela voz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
mas espiritualmente falando, ele já era cego muito antes desse encontro com Jesus, mas era cego, que a gente chama cego espiritual. Ele não conhecia esse Jesus, e por ele não conhecer, por ele ter essa cegueira espiritual, por ele não conhecer a Jesus, ele perseguia as pessoas que serviam a Jesus, ele perseguia os cristãos. Assim, éramos nós também. Porventura, você, quando não servia a Jesus, você era cego nas coisas, fazia as coisas que não agradavam o Senhor, não é? Perseguia os cristãos, ou apelidava, ou fazia bullying, ou mentia, ou fazia coisas erradas. Saulo achava que estava certo, como muita gente que não serve a Jesus estão cegas espiritualmente falando, porque a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, tanto a cegueira espiritual e até a física, a carnal, ele passou a enxergar, ele passou a ver muito mais coisas, né? Ele teve um encontro verdadeiramente com Jesus. E lá mais para frente, ele chega a falar, lá na carta de 2 aos Coríntios, vamos ler, vamos procurar, 2 aos Coríntios, a segunda carta que ele escreveu aos Coríntios. Ele chega a falar que o nosso adversário, o diabo, ele cega o entendimento. Ele cega o entendimento de muitos. 2 Coríntios 4:4. Ainda bem que eu achei. Nos quais o Deus desse século, nosso inimigo, nosso adversário, né, cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não acreditam em Jesus, para que ele não respondesse à luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Por isso nós não devemos adorar Paulo. Isso eu não prego, eu não falo sobre nós mesmos, né? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então somos servos de Deus. Ele diz assim, nós não pregamos sobre nós. Não quero que adore a mim, mas a Jesus Cristo. Olha que encontro. Ele teve um encontro verdadeiramente com Deus. Que lá uma das suas cartas à igreja que ficava na cidade de Corinto, né, na segunda carta aos Coríntios, ele fala, o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. E muitos não entendem. E geralmente essas pessoas que também não entendem, ela anda com outras pessoas que também não entendem. Que também, é como também Jesus falou, não me lembro agora do versículo, mas assim que eu lembrar eu passo para vocês, ele diz assim, como pode, numa das suas parábolas ele fala assim, como pode um cego guiar outro cego? Porventura os dois não cairão no mesmo abismo, não cairão num barranco? E assim, não tem como. Mas o mundo, as pessoas que vivem em pecado, na cegueira espiritual, são assim. São como cegos. Elas não enxergam a verdadeira luz de Cristo. Mas Jesus as ama. Basta reconhecer, porque também nós temos o livre arbítrio. Nós temos o livre arbítrio, tá? Nós temos a capacidade de escolher a quem nós vamos servir. Quem queremos servir? A Cristo? Ou o adversário de Cristo, que é o Satanás? A quem nós queremos servir? Nós temos esse poder de escolha. Deus nos ama tanto, que Ele dá a gente esse poder de escolha. Já pensou se Ele fosse aquele pai? Não, tem que ser assim, você tem que me servir, você tem que, o tempo todo, você não pode pecar, porque se você pecar você vai morrer, eu vou matar você. Então, Ele não seria o Deus amoroso, Ele não seria o nosso Paizão Celestial. Ele deixa a nós o poder da escolha. Porém, tem as consequências, E a nossa lição de hoje, espero que você tenha gostado. Eu amei, eu amo o apóstolo Paulo. Para mim ele é um grande exemplo, foi um grande exemplo e é um grande exemplo para seguirmos, né? Sejamos então imitadores dele como ele foi de Cristo. É muito lindo, é um testemunho muito maravilhoso. Ele deixou 13 cartas às igrejas de Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Coríntios, então Filemon, muitas igrejas, mas também para nós, porque nós somos a igreja de Cristo, não é isso?
Então, o nosso texto de hoje é o Deus que fala. O Deus que fala, né? O Deus que cura. Curou daquela cegueira espiritual. E ele passou, então, a servir a Cristo. Que coisa maravilhosa. Espero que você também seja um imitador de Jesus Cristo. Que você seja um verdadeiro cristão. Que você sirva esse Jesus, porque está bem pertinho, bem pertinho. Bem pertinho. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. Lá em João 14. Quando estiver tudo prontinho, voltarei outra vez. Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então ele vai vir para nos buscar. Vai vir para buscar o seu povo escolhido. Aquele que serve verdadeiramente a Ele, né, que entregou a sua vida a Jesus. Eu espero que você tenha feito esse mesmo. Se não, você pode fazer neste momento, pedir perdão pelos seus pecados e pedir que Jesus habite na sua vida. Ah, mas aí eu vou fazer, eu não vou pecar mais, porque essa tia Grissa aí está dizendo que não peca, que a partir do momento que ela aceitou a Jesus, aos 10 anos de idade, né, já tem um tempinho, ela nunca mais pecou, né? O Paulo, o Saulo nunca mais pecou. Não, não é verdade. Pecamos porque somos seres humanos. Ele não peca hoje em dia porque ele está aguardando. Ele está no descanso, ele está aguardando a vinda de Jesus. Né? Assim como eu também, quando eu for, ou quando Jesus voltar aqui levar a sua igreja. Aí sim, aí lá no céu não vai ter pecado. Lá não tem pecado. Né? Não é que não vai ter, não tem pecado. Aí sim, seremos semelhantes a Ele. Mas enquanto estamos aqui, nós somos falhos para mostrar que nós somos falhos, que nós fazemos escolhas, mas tem consequências. Escolhas boas, consequências boas, resultado, salário, né? É a recompensa. A Bíblia fala, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, né? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos pecaram. Romanos 3:23. E separados estão da glória de Deus. Mas a partir do momento que você reconhece Jesus, aí sim você passa a ser filho de Deus. E cada vez que você faz uma coisa errada, muitas vezes até antes de fazer, Deus já lhe avisa, não faça isso, não vá por ali, não pode mentir. Você já entende. O Espírito Santo de Deus já guia você. É isso? Assim como guiou Ananias. Vá lá na casa de Judas. E lá está Saulo orando. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, assim como Ananias. A partir do momento que você passa a receber a Jesus como seu Salvador e Senhor, a segui-lo, a servi-lo, você se tornará um filho de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer por esta aula. Paizão Celestial, muito obrigada, Senhor, por mais um momento, Senhor, aprendendo a Tua Palavra. Senhor, queremos te pedir perdão por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, Senhor. E que possamos, meu Deus, servir-te com mais zelo, com mais amor, Senhor. Nos livrando de todo mal, nos livrando de pecar, de fazer aquilo que não te agrada, meu Deus. Continua nos ajudando, nos auxiliando em tudo. Vem abençoar cada um, Senhor, que participou desta aula. E fique conosco, dá-nos uma semana maravilhosa, um mês abençoador e abençoado. Em nome de Jesus nós te agradecemos, nós te amamos. Amém. Um beijo no coração de vocês, continue aí aprendendo mais e mais a palavra de Deus. Continue pegando os versículos que foram lidos, né, nesta manhã. Aqueles que porventura eu não cheguei a citar porque eu não me recordo da referência. A tia Grace tem muita dificuldade em decorar números, onde que está escrito. Eu sei muitos versículos da Bíblia, mas tenho essa dificuldade, só que hoje também tem o Google, temos a Bíblia, muitas Bíblias na parte de trás, tem umas palavrinhas que a gente pode pesquisar, tem umas palavras aqui que a gente pode achar, alguns versículos, a internet também pode achar, tá bom? E você lembra aí o que foi dito, comprove na palavra de Deus, ela é uma só, independente da linguagem que está escrita, ela é uma só, independente até da língua, se está em português, em inglês, em francês, em espanhol, italiano, japonês, ela é uma só, tá bom? É só a tradução que é diferente, tá bom? E é isso aí, uma semana abençoada e abençoadora para você. Um beijo no coração, amo vocês, tá? Beijo, a paz do Senhor, que Papai do Céu esteja com você nesta semana e sempre.